Então, sem delongas, vamos dar início, então, à segunda noite. Vou apresentar, então, a professora Ana Rita, chamar ela aqui para compor essa mesa no dia de hoje. Professora Ana Rita Araújo Machado. Ela é pesquisadora do pós-escravidão, ênfase nas culturas afro-brasileiras, professora da UNEB e ativista do Candomblé. Atua há mais de uma década na valorização das tradições afro-religiosas, com foco especial no bem-be do mercado. Tem trabalhos voltados à memória, oralidade e corporeidade nas práticas de matriz africana. Participa de coletivos antirracistas e é colaboradora e projetos de salvaguarda do patrimônio imaterial baiano. Seja muito bem-vinda hoje, professora Ana Rita Machado, onde ela vai trazer, então, o título da sua conferência hoje, que é Bembé, Ritmos da Liberdade, uma travessia ancestral entre danças, memórias e ritos. Muito grato pela presença, seja bem-vinda. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar falando sobre uma festa que é centenária. Desculpe, eu vou interromper. Antes de começar, Ana Rita, tem uma pessoa aí levantando a mão. Eu acho que tem uma solicitação em relação à língua de Libras, e nisso, interpretação de Libras, pode falar com o Enilson? Ele estava fazendo sinais, eu queria saber. Ele é Nilson. A tradução em Se Libras ele está está acessível falando para aí. Nilson. Eu não compreendo a língua, então preciso que as tradutoras me expliquem qual é a situação. Ele está falando que ele não consegue, não está conseguindo visualizar. Ele tem que. Você me vê? Ando. Abre. Gisele. Tem que Yeah. fixar. Já Agora viu porque consegui. você falou, mas dile que ele tem que fixar sua Abrir. tela. Sim, Nos três sim. ponticos, nos três pontos em cima da tela, tem que fixar. Isso, aí fala para ele também, Gisele, que é você e a Thaís, aí fixa as duas câmeras. Ok? Então, agora podemos continuar. Vou voltar a habilitar o canal de espanhol e volto para Certo. allá. Desculpa, Ana, mas são coisas importantes. Estamos fazendo esse esforço grande de que eles tenham acessibilidade, então garantir que está funcionando bem. Sim, isso aí é uma Voltamos. boa, Pode retomar certinho. do início, por favor? Sim. Pronto. É, Ah, eu, só um momento aqui, professora. Cláudia, para acessar a tradução em espanhol, você aperta no botão More, aqui embaixo, nos três pontos, depois Interpretação e selecionar a tradução em espanhol, certo? É isso mesmo, gente. A gente está ao vivo, detalhe técnico. Desculpa novamente, professora Ana. Vamos seguir. tranquilo. Eu queria demonstrar minha felicidade de estar aqui, minha gratidão. Vou agradecer na pessoa de Inês, que foi o primeiro contato que eu tive. O prazer de estar com essa equipe fantástica. E para mim é uma honra falar de uma celebração centenária, que ela é emblemática em um processo, no processo do final da escravidão, e ela marca um novo período, naquilo que nós chamamos de pós-escravidão. Eu gosto mais da palavra pós-escravidão do que pós-abolição. A minha formação, eu sou historiadora de formação, mas durante muito tempo sempre paquerei, tive um encantamento e um namoro com as artes, principalmente o teatro, e me insiro nessa festa desde 1997, quando estava no final da graduação. Eu não sei, né, quem é a pessoa que vai estar passando um pouco da imagem que a gente trouxe para que as pessoas tivessem uma noção. Mas só para explicar, como eu me insiro na festa. Essa festa eu conheço através de um trabalho que eu vou fazer com um colega antropólogo, é, em Cachoeira. Essa festa acontece em Santo Amaro, que é o recôncavo da Bahia. Ela é de 1889, como eu falei. Ela é iniciada pelos territórios afro-brasileiros, os territórios negros, especialmente os marisqueiros, os pescadores,
esse universo de pessoas, eram pessoas que estavam ligadas às práticas religiosas do candomblé, e eu começo a pesquisar essa festa em 1889, no fim da minha graduação, em umas que logo entro na especialização para trabalhar teoria e metodologia da história. E essa festa e essa pesquisa, ela, quando chega a 2004, 2005, eu vou fazer mestrado com a temática da festa, pensando a questão da memória social. 2009 eu faço, defendo, vou no dia da festa em uma mesa redonda para falar para a população que fazia a festa o resultado do trabalho de pesquisa que durante muitos anos eu acompanhei, de 1997 a 2005, me debruço muito sobre essa festa e vou para o mestrado, e o resultado desse trabalho é um resultado, para mim, muito importante, espetacular, porque a festa ela se transforma, ela é patrimônio do Estado, graças ao fundamento desse trabalho, e é um trabalho que ele tem um diferencial, porque quando eu vou fazer a pesquisa da festa, eu consigo trabalhar com a metodologia que nós chamamos de etnotexto, que é a comunidade falando sobre si mesmo e sobre o que é a festa. E aí eu consigo falar com as pessoas que estão de 97 anos, mais ou menos, 87 anos mais velhos, e eles falam, têm a oportunidade de construir ao meu lado, junto comigo, a narrativa do que é essa festa. E aí, esse é um diferencial em relação a como essa comunidade recebe essa festa. Ela é uma festa que até 2009, quando eu me insiro no campo da festa, eu sou uma atriz naquele campo da festa, era uma festa que não era conhecida pela Bahia. Ela era uma festa celebrada pelo que chamamos de territórios negros, como eu falei, as pessoas marisqueiras, pescadores, ogães, ialorixás, babalorixás, e essas pessoas, elas faziam essa festa todos os anos, ela tem um viés de obrigação religiosa, mas a Bahia que sobrevive basicamente, as pessoas que conhecem vão entender, de manifestações culturais, principalmente afrodiaspóricas, não conhecia a festa. E a partir daí, a mídia começa a ter essa festa começa a ter uma maior repercussão, e, e a partir daí me articulo àquela comunidade, que por sinal é minha comunidade, eu tenho forte relação de pertencimento, e vamos buscar construir, junto com aquelas pessoas, não é construir o protagonismo, mas garantir o protagonismo, porque havia toda uma dimensão da indústria cultural, no sentido de pensar a festa a partir de uma dimensão folclórica. E aí a gente tem dois marcos importantes. O primeiro marco é que você tem o 13 de maio. Esse 13 de maio é o período onde, do ponto de vista do Estatuto da Liberdade, as pessoas que eram escravizadas deixam de ser escravizadas, porque o Brasil, como todos sabemos, é um dos últimos países, ou se não o último, a abolir a escravidão. E essa festa ela acontece um ano após essa abolição, como um marco significativo de celebração, onde essas populações achavam que, a partir daquela data, elas podiam expressar suas práticas culturais, suas práticas religiosas e, sobretudo, seu viés civilizatório. Minha abordagem sobre a festa diz respeito à questão civilizatória. Por que a questão civilizatória? Porque a gente observa que toda a cidade de Santo Amaro, que fica no recôncavo da Bahia, uma cidade que eu trato como um território onde eu vou pensar como foi o processo do pós-escravidão, como uma possibilidade de entender isso no resto do Brasil.
porque uma grande quantidade de populações africanas chegaram em Santo Amaro, especificamente, porque a gente está falando de uma região da grande plantação da cana-de-açúcar. Então, essa festa se constitui ao longo de mais de 124 anos, quando eu chego ali, e hoje nós temos 136 anos da festa. Como eu falei, eu chego como uma atriz ao lado de outras pessoas, e esse texto ele ganha uma dimensão maravilhosa, digo maravilhosa, porque um dos detentores, um daquelas pessoas daqueles babalorixás que faz a festa, entra com pedido para que a festa fosse reconhecida como patrimônio da Bahia. E isso acontece em 2012, onde esse material que vocês estão vendo aí é justamente o dossiê, que basicamente fui eu quem construí junto com o IPAC e a própria população. E esse dossiê tem como base justamente a pesquisa, essa pesquisa que eu chego no mestrado. E uma das coisas, quando eu pensei em trazer para nós uma discussão sobre a festa, eu pensei muito nessa questão da ludicidade da festa, da corporeidade e de como essas populações de terreiros, eles reterritorializam todas as suas práticas sagradas na cidade. A cidade, ela passa a funcionar simbolicamente como se toda a cidade fosse um terreiro, onde a gente vê uma forte memória do que foi algumas experiências que eles trazem, uma reatualização de memórias do que foi as experiências africanas. Então, essa festa acontece no mercado da cidade, onde o mercado passa por um processo de sacralização, e ali acontece um xirê. O xirê é uma roda onde as pessoas cantam e louvam os orixás. E aí, antes desse xirê, se faz saudação aos seus ancestrais ou aquelas pessoas que, no início de 1889, que era um senhor chamado João Obá, alguns atribuem ele a ser um homem malê, mas com forte referência, um pai de terreiro, como naquele contexto eram chamados. Então, esse homem finca em um local urbano chamado Ponte do Xarel, uma bandeira branca, que é um marco significativo para mostrar a sacralização daquele ambiente, ou a busca de qual é o local onde os ancestrais melhor estariam estabelecendo comunicação no mundo do Aiê, porque dentro do candomblé a gente tem uma dimensão. O Aiê é a terra, a materialidade, e o Orum é onde estão, onde vem a questão da espiritualidade, da ancestralidade. E ao longo do processo, ao longo dos anos, essa festa vai assumir um ambiente que é exatamente, ela sai da Ponte do Xarel, vai para o Largo do Mercado, e como eu falei, ali são sacralizados através de um elemento litúrgico e sagrado que nós chamamos de cumieira e entoto, que se cava um buraco e se lança uma comieira, onde Xangô seria o patrono deste evento, em referência, homenagem a João Obá, que é a pessoa que dá início a essa festa. E aí, conforme eu falei, reunião, é? não é um binário, Menina, você vê como que eu não vi você? depois eu falo. O bembé do mercado, ele é celebrado, como eu falei, em Santa Amaro, que fica na Bahia, ou especificamente no recôncavo da Bahia, e é mais do que uma festividade religiosa afrodiaspórica ou afro-brasileira. Ela é uma experiência estética, uma experiência política, uma vez que as pessoas territorializam o espaço público, é uma experiência espiritual que transforma o corpo em território de memória e a dança em linguagem de existência. Desde 1889, essa celebração pulsa como um coração coletivo, onde a ancestralidade se atualiza em gestos,
ritmos e afetos, e onde o mundo dos sentidos se expande para abarcar o sagrado, o humano e o histórico. Enquanto a celebração ancestral, enquanto celebração ancestral afro-brasileira é mais que rito, é gesto poético de reexistência, porque todo o processo que nós sabemos do que foi a escravidão e todos aqueles corpos busca uma reatualização, uma resistência. E vou fazer um parêntese para dizer que dentro das religiões afro-brasileiras, ou candomblé especificamente, todo o destino pode ser mudado, embora o destino está muito associado ao sentido que o corpo ou que a experiência pode estabelecer no mundo do ponto de vista histórico. E tendo como referência aquilo que nós chamamos de escravidão, e a festa é um processo de celebração, onde muito foi pedido, muito foi lutado para que o processo do fim da escravidão acontecesse. A gente tem aí uma festa que está para além dos aspectos que nós chamamos de decolonialidade, do meu ponto de vista. Voltando a esse texto, essa celebração reverbera como um tambor que desafia o tempo colonial, afirmando a presença viva dos mundos negros e indígenas que resiste e recria o Brasil profundo. Ao ser pensado sob a lente das poéticas de nós, outros mundos, o bembé se torna um território simbólico, onde o corpo, o canto e o axé se insurgem contra a lógica colonial da homogeneização e do apagamento. A proposta anti-10 e contracolonial nas artes e na cultura, como discutido nesse webinário, Poética de Nós, Outros Mundos. Eu convido a escutar os saberes, e é isso que o Bebê fala, nos faz refletir. Nos convida a escutar os saberes que escapam à racionalidade moderna. Deixa eu ver aqui, porque eu fiz algum movimento aqui no texto que eu não sei. Tá. Então, nesse encontro, nós atravessamos os territórios sensíveis da resistência, onde o bembé do mercado se revela como um gesto ancestral de dança, de mundos insurgentes e memórias encarnadas. E aí, esse convite a escutar os tambores que desafiam a colonialidade, a sentir o xirê como filosofia em movimento e a reconhecer nas celebrações uma ética da presença que pulsa no compasso dos nós outros mundos. Então, Bembé, a poética negra e a epísteme contra a colonial. Como eu já havia dito, então a gente tem o Bembé nesse contexto uma tecnologia simbólica material que articula memória, espiritualidade e política. É festa, mas também é denúncia. É dança, mas também é cura, é estética, mas, sobretudo, é a estética. Eu queria fazer uma pergunta, se eu estou sendo ouvida com clareza. Sim, professora, está sim. Tá, ok. Então, no Bembé, o corpo não é apenas presença física, é arquivo vivo, é cartografia da memória social e certamente uma cartografia como é algum problema? Não, Gente, não. algum problema? Pode Não, seguir, tá bom. professora. Tá. Cada movimento do xirê, a roda de dança, dedicada aos orixás, carrega em si a memória encarnada de O seu áudio fechou, professora Ana Rita. Pronto. Pronto. Vocês ouviram até cada movimento no xirê? Cada movimento no tirei isso. Cada movimento no xirê, a roda de dança, dedicada aos orixás, carrega em si a memória encarnada de gerações que dançaram para agradecer, resistir ou ser resiliente e celebrar. O corpo que gira, que vibra, que se entrega ao ritmo dos atabaques,
não apenas expressa, ele comunica, narra e invoca. Ele é linguagem ancestral que traduz o invisível em gesto, o passado em presença, o sagrado em matéria. A beleza que emerge do bembé emerge, transcende o visual. Ela reside na densidade simbólica dos movimentos, na profundidade dos afetos compartilhados, na vibração que une o corpo ao cosmo. É uma estética que se dá na sinestesia, no som, no toque, no calor e no cheiro, e que amplia a percepção do mundo. Cada passo é carregado de significados que não se impõem, mas se revela na vivência, na escuta, na relação. Essa construção de sentidos é coletiva, é afetiva. No bembé, o sentido da vida não se encontra na abstração, mas na celebração. Celebrar é ser resiliente, é resistir, é afirmar a dignidade de um povo que transforma a dor em dança, silêncio em canto, opressão em roda. É nesse espaço que o corpo se torna poesia e a dança uma forma de pensamento encarnado, uma filosofia que vive com os pés, com o coração, com a pele. Portanto, podemos entender que a celebração, construída na presença, no ato do agora, no agora, na política do afeto, é também ato político. Ele afirma uma cultura que resiliente transformou pressão, ausência em ação. Espiritualidade que transforma o espaço público em território de memória, conforme falei, e de afeto. A roda não é apenas dança, é manifesto, é comunhão, é renascimento. É a presença que nos ensina que estar no mundo é estar com o outro, é estar inteiro, é estar em movimento. Para aqueles que vivenciam o bebê, ele é mais do que uma tradição. É o reencontro com a ancestralidade, é a atualização da memória social, é a ampliação da percepção sensível, é a beleza da vida que insiste, que dança, que canta. É o corpo que lembra, que sente, que celebra. É a existência que se faz gesto, que se faz roda, que se faz convivência, exceção e desobediência. E desobedece e reorganiza por meio do sentido, as regras, as formas. Inferimos que, inspirados na epísteme, sem centro, resistente à captura, o Bembe encarna uma pedagogia do corpo coletivo. Cada toque de atabaque, cada xirê, cada oferenda é uma afirmação de mundos que não se rendem à colonialidade. A arte que emerge do bembé não se encaixa nos moldes eurocentrados. Ela transforma, contamina, ela transborda, contamina e transforma. É arte que cuida, que cultiva, que convoca. Ao pensá-lo como poética do nós, outros mundos, reconhecemos nele uma potência civilizacional ou civilizatória. Ela nos ensina que há outras formas de viver, de criar, de celebrar, que há epístemes que não se dobram à lógica predeterminadas, mas que florescem na coletividade, na oralidade e na ancestralidade. Refletimos, portanto, um mundo que pulsa no compasso da resistência. Naquele território de saberes, o corpo não é apenas instrumento de expressão, mas território onde a memória social se encarna. Cada movimento é carregado de histórias compartilhadas, de afetos herdados, de experiência que atravessa gerações. O xirê, roda de dança dedicada aos orixás, é um ritual de escuta sensível do mundo, uma forma de perceber o invisível, de sentir o tempo, de traduzir o sagrado em gestos que comunicam e cura. E aí eu queria dizer que não é só dedicada ao orixá, mas ao inquice, ao caboclo, porque uma coisa importante que há em Santa Amaro é essa forte presença também civilizatória das populações originárias. A percepção sensível que emerge do mercado onde o bebê se exprime não se limita ao visual ou ao auditivo. Ela envolve o tato, o cheiro, o calor, o ritmo.
uma sinestesia que amplia a consciência e conecta o indivíduo à coletividade. E nesse entrelaçamento de sentidos que se constrói uma experiência estética profunda, onde o corpo se torna linguagem e a dança uma forma de pensamento encarnada. A beleza dos movimentos no bembé não se reside apenas na harmonia visual, mas na potência simbólica que eles carregam. Cada passo é uma afirmação da vida, uma resposta ao esquecimento imposto pela história oficial, e aí um parêntese, a estrutura do racismo também. A dança torna-se um gesto de resistência, de resiliência, uma forma de reescrever o mundo a partir desta memória que eu chamo de memória encarnada. É na celebração que se constrói sentido, sentido de pertencimento, de rupturas, de continuidade, de existência. Essa construção de sentido é coletiva e afetiva. O bembé é um espaço onde o passado é reatualizado, onde o presente é vivido com intensidade e onde o futuro é sonhado em comunidade. A celebração não é apenas um evento festivo, mas um ato político, espiritual, que reafirma a dignidade de um povo e a beleza de sua trajetória. No bembé, a estética dos corpos é uma experiência da vida em sua plenitude. É o corpo que dança, que vibra, que sente, que se torna poesia em movimento. É a arte que nasce do cotidiano, da fé, da dor e da alegria. É a memória social que se transforma em gesto, em canto e em roda. E é nessa roda que se revela a beleza da existência, múltipla, sensível, encarnada. É mais do que uma manifestação cultural ou religiosa. É uma experiência ontológica, uma forma de ser no mundo, que se revela na dança, no canto, na roda e no corpo em movimento. Para aqueles que vivenciam o Bembé, ele não é apenas um evento, é uma travessia, uma atualização da memória social que se encarna no presente e projeta sentidos para o futuro. Na tradição filosófica ocidental, o corpo muitas vezes foi relegado à condição de, à condição de instrumento, obstáculo à razão. No entanto, no Bembé, o corpo é o centro da experiência, o lugar onde a verdade se manifesta. Ele não apenas expressa, mas é expressão. Cada gesto, cada vibração, cada giro no xirê é uma afirmação da existência, uma forma de dizer eu sou com o corpo inteiro. Porque o corpo é sagrado para uma pessoa do candomblé, é um templo. Para os participantes, o corpo não é apenas veículo, mas memória encarnada. Ele carrega os traços da ancestralidade, os saberes transmitidos oralmente, os afetos que resistem ao esquecimento. O corpo que dança no bembé é um corpo que lembra de onde veio, lembra quem é, lembra o que foi silenciado, o que precisa ser dito. A memória social no Bembé não se dá apenas como narrativa ou registro histórico. Ela se manifesta como experiência sensível, como afeto compartilhado, como vibração coletiva. É uma memória que se escuta nos atabaques, se vê nos trajes, se sente no calor da roda. Ela não está apenas na mente, mas nos sentidos, na pele, no olhar, no suor. Essa memória não é estática, ela é dinâmica, fluida e viva. Ela se atualiza a cada celebração. Por isso a gente tem a ideia do axé, da renovação do axé. Se transforma com cada corpo que entra na roda, se renova com cada geração que aprende a dançar. E é justamente nessa atualização que o bembé se torna um espaço de construção de sentidos. Sentidos que não são impostos, mas vividos. Sentido que emerge da experiência e da relação. Participar do Bembé é construir sentidos para a própria existência, é encontrar na coletividade uma forma de ser que não se reduz ao indivíduo isolado, mas se expande na comunhão. É reconhecer que o sentido da vida não está apenas na sobrevivência, mas na celebração, na beleza, na espiritualidade encarnada. A dança no Bembé é uma forma de filosofar com o corpo. É uma pergunta silenciosa sobre o que é viver, sobre o que é resistir, o que é ser resiliente, sobre o que é amar. E é também uma resposta que não se dá em palavras, mas em gestos, em ritmos e em afeto. É uma resposta que se afirma: viver é lembrar, é sentir, é celebrar.
Por fim, o Bembé, isso é, se um texto tão complexo como este, a gente pode dizer por fim. O Bembé é é uma ética da presença. Ela nos ensina que estar presente é estar inteiro, com o corpo, com a memória, com os sentidos, com a alma, com tudo. Ele nos convida a uma escuta profunda, a uma abertura ao outro, uma vivência que não separa o sagrado do cotidiano. No Bembé, o tempo se dobra, o espaço se transforma e a existência se revela como potência. Para aqueles que vivenciam o Bembé, ele é mais do que uma tradição. É caminho, é reencontro, é renascimento. É a beleza da vida que insiste, que resiste, que dança. E eu, para finalizar, convido a todos, para toda semana do 13 de maio, venha conosco celebrar o Bembé.